Boa noite, queridos, graça e paz. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite para celebrar o nome daquele que vive e reina para todo sempre? Amém, glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor nessa noite com bastante alegria. Assim, ó. Você que veio celebrar ao Rei, então celebre. Uou, uou. Com paciência no Senhor eu esperei. Com palmas. Com paciência no Senhor Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Vai! Esperei. Com paciência no Senhor eu esperei, com paciência. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu. Olha para Jesus agora e diz assim, ó. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Jesus Cristo é o teu socorro. Olho para o alto, sei que não demora. Se não demora, então declare. E aí, Ele é fiel pra cumprir tudo que me promete. Tudo que me promete é meu. E Ele é fiel pra cumprir tudo que me promete. Tudo que me prometeu. E é. Aleluia, Jesus. Olhe para o alto, olha para Ele agora e diga. Olhe para o alto, sei que não demora, o seu socorro vai chegar. Olhe para o alto, sei que não demora. Diga isso mais uma vez, olha para Ele. Olho para o alto, sei que não demora. Aleluia, olho para o alto. Olho para o alto, sei que não demora. Então declare. Ele é fiel pra cumprir. Aleluia, Jesus. Tudo que me prometeu. E é. Celebra Ele nessa noite. Tudo que me prometeu. Vamos jogar nossa mão lá em cima assim, ó. Que coisa linda. Mais uma vez, só a igreja. Eu quero ouvir os vencedores. Verinha, vai. Esse é um povo poderoso que vai morar no céu. Nós temos essa promessa. Nós vamos morar no céu mais uma vez. Só a igreja. Eu quero ver. Bem bonito. Aleluia, Jesus. Agora eu vou. Vamos lá. Eu vou daqui, ó. E Ele. Ele é fiel pra cumprir tudo. Aleluia, Jesus. Tudo que Ele é. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Tudo que me prometeu e é meu. Se você tem promessa do Senhor, aplauda Ele aí.
Queridos, não tem como sentir alegria nesse lugar, essa comunhão. Tem, Thiago? Não tem como não sentir alegria nesse lugar. Valeu, Thiago. Glória a Deus. Senhor, cante assim. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava nos erros. Pegou pra mim apedrejar. Que coisa linda! Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra. Quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? E aí? Que era sem. No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Os meus pecados Ele levou. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim Ele me amou, Ele te amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele
Você pode nessa noite dizer algo tão forte, tão poderoso. Você pode dizer assim: eu sou livre. Eu sou livre. Não existe mais condenação sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha igreja. Nós somos o único povo que pode declarar: nós somos livres. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, o Espírito Santo está preenchendo. A minha alma buscava e nada. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Vamos aumentar essa intensidade, vai! Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio, deixa o Espírito Santo preencher todos esses vazios que estão aí na sua vida. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida, mais uma vez, declare. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio, o Espírito Santo. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Declare isso! A minha vida foi transformada. Você pode testemunhar isso. A minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, Ele nos deu a vida. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Os meus pecados Ele levou. E nessa noite eu posso agradecer, eu posso celebrar. Obrigado, Senhor. Hoje na minha vida existe a leveza do Espírito Santo. E nós te adoramos nessa noite. Diga assim, só a igreja. Eu só tinha os meus. Olha que profundidade. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com a pedra, atire a pedra quem nunca Ele.
Queridos, chore na presença do Senhor aí agora. Seja renovado pelo Espírito Santo. De repente você chegou aqui e você talvez esqueceu que os seus pecados Ele perdoou. Chore na presença dEle. Seja renovado pelo Espírito dEle nessa noite, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença. Nós podemos sentir o Teu toque, Senhor, neste lugar. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, quem o Senhor é para nós. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Cante assim. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti. Erga sua voz, só me basta, eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Não adianta nada. Eu juntar os meus e nos esquecer daquele que nos amou. Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. De nada eu serei sem Ti, Senhor. Diga só Tua presença. Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei nós Te levaremos, Senhor, para onde formos. Só Tu tens palavras de vida eterna. O Senhor é a vida, o Senhor é o amor. Oh, como nós, Pai, ansiamos em estar um dia contigo, Senhor. Te declarando que o Senhor é santo, santo e poderoso. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, Jesus, declarando que Tu és santo, que Tua presença nos basta. Sem ela nada somos. Oh, erga suas mãos e disse isso. Tua presença é o que me basta. Quem somos nós? Quem sou eu? Oh, Tua presença
que nos basta. Quem sou eu? Diga tua presença, tua presença é o que nos basta. Quem somos nós? Quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Se eu sem ti, Senhor, só tua presença nos basta. Tua presença é o que me basta. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. De nada seríamos, Senhor, sem a tua graça, só tua presença é o que me basta. Te levarei por onde o que seria de mim? O que seria de nós, Senhor? Oh, outrora estávamos perdidos, mas o Senhor nos alcançou. O que seria de mim, de você, sem a presença, sem o Senhor? O que seria de mim? Nada, não seríamos nada, nada. Eu não seria nada, mas Ele me alcançou. Ele te alcançou. O que seria? O que seria? Sem ti, uma
Diga isso. Te amo, meu. Oh, nós te amamos, Jesus. E eu dependo desse. Erga seus braços lá no céu e diga isso. Leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar. Ele te conhece. Ele te sonda hoje aqui. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Leva-nos, Senhor. Leva-me ao lugar. Hoje somos sem eu. Desfrutamos o eu te amo, meu Senhor, meu Papai. E eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que não. Aleluia. Oh, Ainda em espírito, levanta suas mãos assim aos céus e fala: Senhor, eu te amo, meu papai. Eu estou aqui nesta noite porque eu dependo de ti. Eu estou aqui, Senhor, porque nós queremos ver as nossas famílias restauradas, filhos encontrando os pais encontrando os filhos, todos sendo restaurados, porque nós estamos aqui nessa noite, Senhor, nos dobrando, Senhor, meu Deus, os nossos joelhos em tuas mãos. Papai, eu te agradeço, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem sustentado as nossas famílias. Não importa o que passou, papai querido, mas nós estamos aqui te agradecendo, porque o Senhor está realizando a grande obra em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque essa imersão, papai, estão restaurando, Senhor Jesus Cristo, famílias que estão sedentas por ti, famílias que estão quebrantadas, querendo a tua presença, almejando tocar na tua ordem nesta noite, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui saciados, que todas as carências, Senhor, possam ser, Senhor meu Deus, curadas. Nós estamos aqui abrindo os nossos corações, porque nós te amamos, nós te adoramos, nós te queremos. Então, Senhor, nos livra, Senhor meu Deus, de todo mal. Guarda-nos, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem feito a grande obra. Faça, Senhor meu Deus, na vida de cada um. Toca, Senhor meu Deus, de uma forma sobrenatural. Assim, Senhor meu Deus, nós te pedimos. Assim nós colocamos diante de tuas mãos. Aleluia. Salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu não sei você, irmãos, mas desde o primeiro momento que eu entrei aqui nessa igreja, eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aqui. Sente adorando o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 8, diz assim: e outra ainda caiu em boa terra, e deu colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Parábola do semeador. O Senhor falou no meu coração que existem 3 pontos aqui cruciais, 3 princípios. O primeiro princípio é a fé, o segundo princípio é a gratidão, e o terceiro princípio é a honra.
Aquele semeador teve a oportunidade de semear em 4 terras diferentes, e cada uma delas tem uma característica. Só que nenhuma das 3 terras primeiras que ele teve a oportunidade de lançar aquela semente frutificaram, porque cada uma delas tinha características que não deram oportunidade para que aquela semente fosse plantada e ela desse fruto. Mas a última terra ele plantou, e aquela semente germinou e ela frutificou, e ela deu 30, 60 e 100. O Senhor falou no meu coração que aquela última terra é a casa do Senhor. É uma terra fértil, é onde tudo que você plantar, sendo uma semente boa, ela vai frutificar e ela vai gerar frutos. E esses frutos não vão somente abençoar a sua vida financeira, elas vão abençoar todas as áreas da sua vida. Quem crê, diga amém. Então lance a tua semente essa noite, oferte, dizime, mas oferte com o coração, sabendo que essa terra aqui, ela não é uma terra infrutífera, ela é uma terra que quando você planta, ela vai te frutificar na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Em todas as áreas da sua vida, Deus tem a oportunidade de, quando você lançar esta semente, de gerar um fruto para a glória de Deus. Senhor, na tua presença, eu quero abençoar, Senhor, a tua casa, os teus filhos que essa noite irão ofertar e dizimar em tua casa. Que esta semente de oferta e de dízimo, Senhor, venha frutificar, venha florescer, Senhor, em todas as áreas dos teus filhos, ó Pai querido, trazendo bênção, sacudida, transbordante, recalcada. Pai, em nome do Senhor Jesus, também aqueles que não têm, ó Deus, em espécie, em oferta, Senhor, ó Deus, para abençoar, mas tirar um tempo de adoração, tirar um tempo de louvor, tirar um tempo, Senhor, a sua própria vida aqui, Senhor, como oferta agradável a Ti. Multiplica da igual forma, Senhor, e abençoa os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Está aqui a chave Pix, QR Code, abençoa em nome do Senhor Jesus. E ali adorarei.
Amém. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus. Pais queridos, sejam muito bem-vindos. Eu queria conhecer você que está nos dando a honra de estar com a gente, nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. Dá um sinal com a sua mão. Queria te dar um presentinho. Família linda, está com a gente aqui. Eurípides. Quem mais? Alguém? Lá atrás, ali. Olha ali também. Gente, vamos dar uma salva de palmas para esse povo bonito que está aí com a gente. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Essa é a Deb. Eu queria que você conhecesse também a nossa programação. Fique com a gente com IADEB News. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à IADEB e fiquem à vontade entre nós. Estamos numa semana poderosa. Imersão, famílias saudáveis. Nós temos alguns recados para vocês. Esse é o nosso IADEB News e fique ligado em nossa programação. Quem é de casa já sabe. E para vocês que nos visitam, essa é a nossa agenda da semana. Estamos ao vivo com os nossos correspondentes lá da nossa igreja. Esses repórteres lindos, maravilhosos. É com vocês. Oi pai, oi mãe, a gente tá aqui na igreja pra falar a programação pra vocês. Toda segunda-feira é o dia de DC Team, o culto dos adolescentes. Eu tô até tocando no DC, isso é demais, é muito legal o DC Team. As inscrições do DC Camp já estão abertas. Corra e faça a inscrição do seu filho. Pra aproveitar, o Gabriel tá chegando e ele vai contar um pouquinho sobre a terça bíblica com vocês. Pessoal, a terça bíblica tá demais. Hoje nós aprendemos sobre desenvolver a amizade com Deus. Não perde a terça bíblica, hein? Vem pra terça bíblica. Hein, pai e mãe, é com vocês. Coisa linda da mamãe. Toda quarta e quinta-feira é dia de GV, Grupo de Vida, a Igreja no Lar. GV é um lugar de comunhão, cura, cuidados e temos visto muitos milagres na cadeira da bênção. E você que ainda não tem um GV, não fique de fora. Nos procure ao final do culto. Sempre tem um GV pertinho de você. Continuando a nossa programação, João e Maria é com vocês. Oi, pai e mãe, voltamos. E na quinta-feira acontece um culto muito poderoso e o Jonathan tá chegando pra contar o que acontece na quinta-feira. Quinta-feira tem sido um marco nas nossas vidas. Deus tem feito milagres. Vem pra cá, eu convido você e a sua família para ter essa experiência linda com Deus na quinta-feira. Vem na Quinta Impacto. E na sexta-feira acontece um culto muito especial e a Jojo vai contar o que acontece. Sexta-feira é o dia do nosso culto do Somos Um, da galera jovem. Bem que a gente tá te esperando. E não se esqueça, já começou as inscrições do Somos Um a Camps. Pai e mãe, agora é com vocês de novo. É isso aí, meu garoto. Já vai treinando para trazer isso aqui para casa, hein? E agora chegou o recado que tanto esperávamos. Está chegando o primeiro renovo do ano. Renovo é um retiro de renovação espiritual. Será um final de semana submersos pela presença de Deus. No Renovo, nós somos transformados, renovados pela presença de Deus. São dias onde a nossa alma se encontra com Deus como nunca antes. Nós experimentamos nesses dias a presença de Deus como um Pai. Ele nos abraça, nos envolve e somos completamente curados. Renovo realmente é algo extraordinário. Essa aqui voltou até me pedindo perdão. Então faça hoje mesmo a sua inscrição pelo aplicativo IADEB. Não fique de fora. E agora, um recado super especial para a nossa próxima semana. Diretamente da igreja ao vivo, os nossos correspondentes maravilhosos, fofos, amores da minha vida! Oi, pai e mãe, voltamos. Agora a gente tem uma programação super especial e o pastor Fábio vai falar sobre. Gente, a Semana da Família tá aí. Vai ser um tempo especial de oração, jejum e palavra para a família. Traga sua família, vai ser de segunda até o outro domingo, todos os dias, um culto, um pregador diferente, louvor, adoração, jejum e oração pelas famílias. Traga a causa da sua família, um filho, uma mãe, um pai, alguém que você quer ver salvo. Vem pra cá, nós vamos clamar ao Senhor e eu tenho certeza que será um tempo extraordinário de Deus para sua casa. As crianças podem vir na semana? Podem sim, nós vamos ter o IADEB Kids para todas as crianças todos os dias. Traga sua criança. Uhul! E não se esqueça que aos domingos temos cultos em 2 horários.
às 17 horas com interpretação de Libras e às 19h30. E esse foi mais um IADEB News. E o nosso agradecimento especial aos nossos correspondentes maravilhosos. Venham aqui! A nossa família espera a sua família nessa semana extraordinária. Tchau, até a próxima, pessoal! Que lindo, né? Que a CNN não descubra esses 4 aí, senão a gente vai perder. Queridos, eu queria reforçar para você essa nossa semana da família, dia 4 ao dia 10. Todo ano nós temos esse tempo de jejum, de oração, de busca, de clamor pelas nossas casas, nossos lares. Sabemos que um dos grandes inimigos da nossa... aliás, aquilo que o inimigo tem muito investido é contra as nossas casas, nossas famílias. Por isso nós tivemos essa imersão aqui, esse final de semana, e vamos ser uma semana inteira. Então vem para cá todos os dias, às 20 horas, do dia 4 ao dia 10, né? Dia 4 a 10, e vai ser um tempo precioso. Traga a sua família, traga para cá, todos os dias estaremos juntos. E o Renovo, né? O Renovo está aí. Se você quiser, já começa a mandar convite, convidar pessoas, cristãos ou não cristãos, para que estejam ali, conheçam esse tempo. É um tempo de restauração, é um fim de semana onde nós estamos imersos na presença do Senhor. Toda uma equipe trabalhando, jejuando, tendo um tempo de consagração para ouvir a Deus, para ser transbordado naquele lugar. Amém? Então faça isso. Pastor Eurípides, vem para cá, uma salva de palmas para o nosso querido Eurípides. Pastor Eurípides, quem esteve aqui esse fim de semana no imersão, dá um sinalzinho ali, opa, teve uma turminha aí. Pastor Eurípides, esse homem que tem andado pelo país, pelo Brasil, né, e fora, né, agora vai ser cidadão suíço, né, durante um tempo, e ele tem ministrado em tantos lugares, e Deus tem abençoado e transformado uma geração. Muitas pessoas sendo curadas, transformadas. No primeiro culto, nós já vimos isso também, eu tenho certeza que você também receberá algo de Deus. Vamos orar por ele, estenda a sua mão para cá. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela vida do pastor Eurípides, nós queremos abençoá-lo, ele, sua casa, sua família, Osana, suas crianças, Pai, seu filho, em nome de Jesus, que a tua mão de poder esteja sobre ele. Abençoa, Senhor, esse tempo, que ele transborde mais uma vez sobre nós, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e encontre em nós uma terra fértil. Eu oro assim e consagro a ti esse tempo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Bênção de Deus, muito bom, mais uma vez nós estamos aqui servindo a igreja, ministrando a igreja de Cristo. Sabia que a gente vai viver a eternidade juntos, né? Todos nós estaremos com Ele. Para mim é uma honra poder servir a igreja, servir o ministério aí do pastor Fábio, sua esposa, a Sara, e sua casa, os irmãos tão queridos, né? Quando a gente revê alguns irmãos assim, a gente, poxa vida, é verdade, é os irmãos lá da Assembleia de Deus Núcleo Bandeirante. Já estou há muitos anos, quanto tempo já? Uns 7 anos? 7, 8 anos que a gente tem servido. A gente deu um reboot aí, tá? Agora eu vou recomeçar, são 9 imersões. Então a gente já fechou o contrato, né? Só assinar. Então, eu espero que todo ano a gente esteja aqui. Eu lembro uma vez que eu pregava tanto aqui, que a Osana falou assim, mas vem cá, o pessoal lá não cansa de te ouvir, não. A única pessoa que cansa de me ouvir é você, entendeu? Só. Mas muito bom, benção a gente estar aqui, servindo os queridos. Como eu havia dito, quem estava no primeiro culto aqui, levante a mão. Algumas pouquíssimas pessoas. Queridos, geralmente a gente prega a mesma mensagem, né? Mas Deus trouxe uma mensagem diferente no meu coração. Eu estava ali orando. Primeiro, logo de manhã, o Fábio falou assim, olha, você vai pregar as 2 mensagens e tal, a mesma mensagem nos 2 cultos. E na hora o Espírito Santo falou assim, não. Não é isso. Eu falei, olha, então o que o senhor quer que eu fale? Aí eu fiquei assim, sensível à voz de Deus. E Deus trouxe uma palavra no meu coração para ministrar para os irmãos. Se Deus colocou essa palavra, a gente tem que ouvir. Esse tempo atrás, eu vi uma experiência muito forte, assim, que a gente fala, Deus, a gente vive isso muito, mas parece que a gente não tem noção do que é a gente ir num lugar. O que é Deus nos chamar para ir num lugar. Amém? E eu lembro que era um lugar assim muito complicado de ir pregar. Eu já fui pregar nesse lugar e é literalmente uma viagem missionária. É uma cidade muito isolada no Pará,
você desce de uma cidade chamada Sinop, alguém pega você de carro ali em Sinop, você anda 10 horas de carro. Quando eu fui a primeira vez, não tinha asfalto na cidade. Eu lembro que foi a primeira vez, eu estava metendo a ripa no PT, entendeu? Eu estava assim, falando até coisa que não devia. Eu falei, fulano tem que ser enforcado em praça pública, entendeu? Pela porcariada da erotização que estava tendo com as crianças no Brasil. A coisa estava feia, meu irmão. Teve uma época no Brasil, meu irmão, que você não tem noção do que as crianças estavam ouvindo em sala de aula. E eu lembro que quando foi me pegar lá em Sinop, esse irmão me pegou lá, e foi um cara muito estranho, porque ele me pegou no aeroporto, pastor, um cara sério, pastor Eurico, pastor fulano, pastor Timóteo Gaia mandou buscar o senhor aqui. Aí eu, beleza, entrei no carro dele, era mais ou menos assim umas 2 horas da tarde. E aí, meu irmão, e dá-lhe estrada de chão. Quando chegou assim, o cara calado, eu falei, gente, o que esse cara tá... Será que era me pegar aqui mesmo? Eu devia ter ligado para o pastor Fábio, o pastor Timóteo Gaia. E aí tal, e de repente deu 8 horas da noite, aquele breu. Deu 9 horas da noite, aquele breu. E teve uma hora que ele parou, falei, vai me desovar aqui. Ele parou, ele não me avisou, ele parou e saiu do carro. Falei, cara, eu amarelei na hora. Falei, é a hora que eu... Jesus amado. Aí ele pegou e entrou. Mas era uma viagem muito cansativa. E eu falei para Maria, minha nora, que é minha secretária, eu falei, Maria, eu não estou querendo ir nessa agenda. É muito cansativo. Você chega lá, depois você volta, porque você fica sexta-feira viajando o dia todo, prega no sábado, no domingo, fica na segunda toda viajando, chega segunda-feira assim de noite em casa. Então você fica sexta, sábado, domingo e segunda. Aí eu chego na segunda à noite em casa, fico terça, quarta e quinta, viagem na sexta. Quantos dias que eu fico em casa? 3 dias. É muito difícil. Quando eu falei que não era para eu viajar, que eu não queria nessa agenda, o Espírito Santo falou assim, você vai. Eu falei, não, Espírito Santo, não, me deixa quieto, vai. Eu falei, minha esposa, Deus está falando comigo para mim ir. E eu fui naquela agenda, amado, e um irmão me pegou no aeroporto lá, de Sinop. E eu sabia que agora, a estrada agora é asfalto, ia dar umas 6 horas de viagem, 6 horas de viagem. E aquele irmão me pegou naquele aeroporto, muito calado, sem falar nada. Ele não falava nada, calado. E eu assim, tentando conversar com ele, estava uma Land Rover top, um carro muito confortável. Aí eu comecei a perguntar, você faz o quê? Eu falei, eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia, tanto eu quanto a minha esposa. Aí eu vi que ele estava muito fechado, eu senti no Espírito que ele estava fechado. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, é por ele que eu mandei você aqui. Porque eu sabia que eu tinha 6 horas a 7 horas de estrada com ele. E como o Espírito Santo havia falado para mim que era por ele que eu ia estar naquela viagem, eu comecei a puxar assunto com ele. O que você faz, irmão? Eu sou advogado. E comecei a conversar. E tem uma coisa que quando você sabe que Deus quer te usar na vida de um homem, eu aprendi, meus irmãos, que quando um homem é muito fechado, você sabe o que faz virar uma chave nesse homem? É você começar a falar da sua vida para ele, principalmente das suas lutas. Eu comecei a me abrir, comecei a falar de certas lutas que eu vivi na vida, que eu vivo, né? Os problemas, os desafios. E chegou um momento que ele começou a abrir, falou, pois é. Aí nós fomos almoçar, nós fomos jantar ao final de tarde assim, a janta, que ia chegar só lá pelas 10, 11 horas da noite. Aí ele começou a falar, minha esposa pediu divórcio. E ela quer separar de mim. E eu sei que eu sou culpado. Ele começou a falar das irresponsabilidades, do alcoolismo, eu sou viciado em álcool. E eu nunca consegui largar o álcool. E ele começou a contar, e ele foi abrindo a vida dele. E ali Deus começou a me usar para falar com aquele homem. E quando chegou no final da viagem, ele estava chorando dentro do carro dele, na porta do hotel. Eu orei com ele, ele falou, eu não ia nesse seminário. E eu falei uma coisa que foi mais discernimento do Espírito Santo do que percepção como terapeuta. Eu falei, tua esposa não quer divorciar de você. Tua esposa está querendo te dar um choque de realidade. Sua esposa não quer largar de você.
Porque eu comecei a fazer perguntas para ele, eu fui percebendo que não se trata de uma mulher que quer divórcio, se trata de uma mulher que quer dar um choque de realidade no cara. Ele falou: pastor, eu vou no seu seminário. Irmãos, ele sentou na primeira cadeira e esse homem chorou 2 dias. Sábado eu chorava, domingo de manhã ele chorava, domingo à noite ele estava chorando, de joelho prostrado. A esposa dele olhando, ela foi com ele. Ele veio a mim e me abraçou. Eu falei: Deus enviou. Eu falei: eu sei que eu vim aqui pela sua vida. Meu irmão, na segunda-feira eu recebo um telefonema. Ele escorregou na sacada do prédio dele e morreu, caiu. Ele morreu na segunda-feira. Sabe, irmãos, a gente não tem noção do que é ser orientado pelo Espírito Santo. Deus me mandou ali para salvar aquele homem. Ele escorregou, ele estava lavando lá, sacada não, aquelas escadas, era uma casa de 3 andares, e tinha uma escada lá, ele escorregou nessa escada e quebrou o pescoço e morreu. E ele tinha me mandado uma mensagem na segunda de manhã: estou lendo seu livro, pastor. Meu irmão, ele morreu no final da tarde. E se Deus falou comigo para eu trazer essa palavra aqui, é porque Ele sabe que existem pessoas aqui que precisam ouvir o que você vai ouvir aqui. Amém, irmãos? Depois eu quero achar um tempinho, porque eu quero entrar direto na palavra, mas depois eu queria sortear uns livros para você, tá bom? Quem quer ganhar um livro aqui? Eu vou sortear uns 2 livros aqui no final da minha palestra, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Eurípides Mendes, eu sou casado com a Osana, uma carioca, somos pais de 3 filhos, a Sara, a Júlia, o João Pedro é casado, fazemos parte aí do Ministério do Pastor Cote, tenho o meu próprio ministério, que é de ensino, publicação de livros, eu tenho uma editora, montei essa editora recentemente. Essa editora, além de ser uma editora que eu publico os meus livros, eu escrevo o seu livro, tá? Se você tem vontade de escrever um livro, eu te ensino como escrever seu livro. Porque o Espírito Santo me ensinou a escrever livro. Aí eu ensino o que o Espírito Santo me ensinou. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, entendeu? Eu tenho editora, eu já escrevi 6 livros para 6 pastores do Brasil. Eu tenho ensinado as pessoas. É muito fácil escrever livro. Se você ter conteúdo, a gente pode escrever seu livro. Eu tenho uma editora, que é a editora Renovo. Eu tenho um instituto, que é o Instituto Renovo, que é uma plataforma de cursos, tanto presencial quanto online. E futuramente eu quero criar uma clínica com uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, mas é meu projeto a longo prazo, né? E nós temos o privilégio de pregar pelo Brasil. Amém? Abra sua Bíblia ou acompanhe aí pela projeção. Deixa eu orar primeiro. Pai, muito obrigado por essa noite e por tudo que o Senhor vai nos ensinar aqui, Pai. Obrigado por essa palavra, que particularmente quando eu meditava nessa palavra, eu fui muito transformado. O que aconteceu em mim, Deus passa para os meus irmãos, realiza nos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Hebreus 6, de 3 a 20, também está projetado aí, você pode acompanhar. Ou você abre a sua Bíblia aí e acompanhe também com o meu texto. Eu leio na linguagem NVI, mas o texto diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Continuando, no verso 13, quando Deus fez a promessa para Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei, do que eu te abençoarei, e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superiores a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo um fim a toda discussão. Verso 17. Querendo mostrar, de forma bem clara,
a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. Verso 18. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança que nos é proposta. Verso 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, no qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria voltar lá, principalmente nessa parte aí do início aí. Presta atenção. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, particularmente a maioria dos pregadores tem uma noção de que talvez seja o próprio apóstolo Paulo, porque tem textos semelhantes, né? Mas olha só, ele fala o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para onde? Olha que interessante. O apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus está dizendo que ele vai deixar os princípios elementares da fé. Princípios elementares é o início da fé cristã. E ele vai avançar para algo mais maduro. Para princípios que vão nos trazer mais maturidade. E aí ele vai fazer uma lista do que são esses princípios elementares. Ele fala, como por exemplo, lançar novamente o fundamento de arrependimento. Paulo o escritor aos Hebreus fala, querido, que ele estava deixando para trás e tinha que ir para a maturidade, porque ele está falando que gente que vai para Jesus, gente que converte com arrependimento. Que não tem como você começar uma vida cristã sem falar de arrependimento. A gente vive um tempo, amado, onde as pessoas elas vêm para a fé cristã, mas você não vê fruto de arrependimento. E arrependimento é abandonar pecado, arrependimento é mudar postura, arrependimento é mudar a maneira de negociar, arrependimento é mudar a maneira como lida com a vida. Mas é interessante que o texto sagrado diz que isso é princípio elementar. Meu Deus do céu, parece que nem na vida cristã isso hoje é elementar. Parece que nem isso acontece. E ele fala, são posturas que a gente tem que se arrepender porque leva à morte. Gente que não se arrepende de pecado, meu irmão, acaba com o ministério, acaba do casamento. Eu vejo isso todo dia. Gente que teve oportunidade na vida, mas jogou tudo no lixo, porque não abandona pecado, não se arrepende. Da fé em Deus, olha só, fé em Deus é princípio elementar da fé cristã. Da introdução a respeito de batismos, curiosos, não tem outros batismos. Da imposição de mãos, aqui está falando de ordenação ministerial, unção. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, escatologia, como Jesus vem, se ele vem, se tem tribulação, se vai passar pela tribulação, se não vai. O escritor aos Hebreus chama, a gente fica sempre falando que é Paulo, né? O escritor aos Hebreus fala que isso é o princípio. Aí ele fala assim faremos, se Deus permitir. Então Hebreus fala que tudo isso a gente faz se Deus permitir. Mas ele quer avançar para a maturidade. Aí ele vai falar do que é essa maturidade. A gente dá um salto para o verso 13. E ele vai falar do que é essa maturidade. E ele começa a falar de uma maturidade que tem como principal referência Abraão. O escritor aos Hebreus, quando ele quer falar de uma maturidade que o crente precisa adquirir na vida, uma maturidade de gente madura no sentido de... Amado, eu vou falar uma coisa para você, eu vou abrir muito meu coração. Isso aqui é que eu amo pregar. Você sabe por que eu falo sobre trauma, família? Porque precisa de falar. Mas eu queria falar disso aqui.
Eu queria falar de maturidade. Eu queria falar para crente resolvido. Mas, infelizmente, a gente tem que curar os crentes. Então, de vez em quando, assim, Deus me dá um segundo culto. Aí eu falo, Deus, me dá uma palavra nova. Porque eu prego isso todo final de semana. Mas isso aqui, amado, é tudo que eu mais creio. É isso aqui que alimenta as minhas meditações. É isso aqui que me faz levantar de manhã, me faz viver, me acreditar naquilo que Deus fez na minha vida e fará mais coisas ainda. E o escritor aos Hebreus fala que essas coisas nós vamos fazer se Deus permitir, mas ele quer ir para a maturidade. E ele, quando fala de maturidade, ele aponta para Abraão, o que nós chamamos de pai da fé. E ele começa a descrever algo muito interessante de Abraão, verso 13. Olha só o que ele fala. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, e repito, ele está dizendo que isso aqui é o que a gente tem que avançar. É para isso aqui que a vida avança. Ficar só falando de pecado, arrependimento de pecado, ter medo de ir para o inferno, juízo de Deus. Se pode impor mão, se não pode impor mão, se tem xaracatar, não tem xaracatar, se tem mover, se não tem mover. O Paulo está dizendo que isso é o princípio da vida. Que tem coisa que leva à maturidade, ele vai começar a falar. Ele fala, quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Irmãos, Deus fez uma promessa para Abraão. Amém? Deus fez uma promessa para Abraão. E a promessa para Abraão foi que ele iria abençoar todas as famílias da terra. Amém? Então, querendo mostrar, havendo Deus feito uma promessa, qual é a promessa? Eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de você. Amado, isso aconteceu? Está aí hoje, meu irmão. Todas as famílias da terra foram abençoadas. Começou ali com Abraão, onde Deus se revelou para ele. E todas as famílias da terra foram abençoadas por Abraão. Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Foi assim. Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Presta atenção. Quando Deus prometeu para Abraão um filho, Deus não prometeu um filho a partir daquilo que Abraão era capaz de fazer. Não se trata de alguém capaz. Você sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Por causa de seu pai, chegou para mim ali, depois da ministração, e falou assim, como é que pode uma pessoa tão improvável pregar essa mensagem? Você era a pessoa para dar tudo errado na vida. Mas é justamente você que Deus escolheu trazer essa palavra. Falei, já sei o que eu vou pregar. Deixa eu te falar uma coisa. O Abraão, olha aqui para mim. O Abraão era próspero. O Abraão tinha riquezas. O Abraão tinha uma mulher bonita. A mulher do Abraão era tão bonita que até o faraó ficou placa colada quando viu a Sara. Falei, cara, eu quero essa mulher para mim, meu irmão. Então o Abraão Deus poderia fazer uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra através dessa capacidade que você tem de ganhar dinheiro. Abraão, você tem uma capacidade de administrar fantástica, Abraão. Abraão, você é um homem próspero. Abraão, com 75 anos de idade, você deu a volta por cima e está mais rico do que era antes. E Deus poderia
produzir um testemunho de fé a partir da capacidade de Abraão de administrar finanças. Poderia ou não poderia? Abraão, sua esposa, é muito bonita. Então eu vou levantar um ministério para testemunhar o que é um homem que é capaz de ter uma mulher bonita. Abraão, você é um homem próspero. Foi isso que Deus fez? Não. Sabe o que Deus fez? Deus falou assim: Abraão, você está velho e incapaz de ter um filho. Tua mulher é estéril. É sobre isso aí que eu vou te dar testemunho. A fé de Abraão não nasce a partir das suas capacidades. A fé de Abraão nasce a partir da sua impotência. Tanto dele quanto da esposa. Porque Deus esperou que Abraão envelhecesse. Sim ou não? Deus esperou que o útero de Sara ficasse enrijecido. Uma promessa feita nas impossibilidades de Abraão e da sua esposa. Abraão, sua esposa será incapaz de ter filhos. Sua esposa é incapaz de ter filhos. E eu vou esperar você ficar impotente. Porque não foi assim? 105 anos. Seu corpo vai ficar amortecido e o útero da sua mulher vai ficar enrijecido. Os anos da sua vida vão acabar. E você não terá condições de ter um filho. Mas escute, é a partir dessas incapacidades que eu vou realizar, pelo meu poder, aquilo que você é incapaz de fazer. E é sobre isso que você vai firmar o seu testemunho de fé. Eu vou gerar um filho no ventre da tua esposa pelo poder do meu espírito e não pela sua capacidade. E o Abraão quis gerar um filho pela capacidade dele. O que deu? Até hoje, meu irmão. Está aí um problema até hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. É isso que a Bíblia chama de fé. É isso que a Bíblia chama de fé, meus irmãos. Fé, meu irmão, não é a expectativa que Deus vai se sentir constrangido em me abençoar por conta da minha capacidade de fazer alguma coisa. A minha capacidade de fazer, de planejar, e é muito bom, meu irmão, está tudo certo. Mas a minha capacidade de planejar, de executar, de abrir igreja, de fazer uma igreja top, de contratar o melhor músico, a melhor equipe de som, o melhor equipe de louvor, e eu vou produzir uma igreja que vai falar com Brasília, meu irmão. Isso não fala de fé, isso fala de um bom planejamento. E não é pecado fazer isso, só não dá testemunho de fé. Ismael é pecado, é claro. No caso de Ismael, sim. Mas Ismael não traz fé. Ismael não traz um testemunho de fé, porque é aquilo que o ser humano é capaz de realizar. Ismael fala das nossas capacidades. Ismael fala da capacidade que a gente tem de realizar, da nossa fertilidade, de uma mulher pronta para engravidar. Fé não é algo que você recebe de Deus por aquilo que você foi capaz de fazer. Fé não fala de empreendedorismo. Fé não fala de poder. Não é sobre isso. Fé não é algo que eu faço e que Deus se sente constrangido e pressionado a realizar. A fé nasce, amado, escute, a fé nasce da nossa incapacidade de realizar as coisas. A fé nasce das nossas impotências. A fé nasce justamente daquilo que eu não consigo. Não que Deus não valorize, não que Deus não reconheça as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos esforços, a nossa sinceridade de fazer as coisas bem feitas, está tudo certo. Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas demandas. Mas não é isso que a Bíblia fala de maturidade. Não é isso que a Bíblia fala de uma fé madura. A fé não nasce do curso que você fez. A fé não nasce da sua formação de
grandes capacidades teológicas, administrativas ou financeiras. A fé de Abraão, que nós somos desafiados a viver, nasce das nossas impotências. A fé nasce da impotência humana, da incapacidade humana, do atrofiamento das nossas capacidades. Interessante, né? Olha o que 1 Pedro 1,7 fala. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro, que perece, e que é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. Uma fé o quê? Provada pelo fogo. Semelhante a ouro, mais preciosa, melhor dizendo, do que ouro. Tem algum ourives aqui? Tem algum ourives? Ourives não é irmão do Eurípides. Por que o ouro se tornou algo tão nobre, tão caro? Por conta de uma palavrinha chamada ductibilidade. O que é a ductibilidade? É a capacidade de nunca ser alterado. A ductibilidade fala exatamente, amado, da capacidade de um material sofrer tudo quanto é tipo de pressão, de fogo. Você pode esticar e nada vai romper. Nenhuma molécula, nenhum átomo, nada muda a essência. Se eu pegar, imagine um pedaço de metal aqui, de aço, e aqui ser outro aço, e eu pegar esse aço e bater aqui. Quando eu bater o aço no aço, o que vai acontecer aqui nesse lugar? Vai ter uma faísca, não vai? Não acontece isso no ouro. Quando você pega um pedaço de ouro e bate no outro, não tem faísca. Aquela faísca está dizendo que aquilo ali foi alterado, a composição do aço alterou e vira uma ferrugem. Você pega, por exemplo, para você entender melhor, uma placa de zinco, uma telha de zinco. Se você pegar uma mangueira com vento e ficar soprando ali no zinco, depois de um certo tempo, o que vai acontecer naquele lugar ali? Vai corroer, vai furar, porque o zinco é fraco, corrompe. Não acontece no ouro. O ouro pode passar por tudo quanto é tipo de pressão e fogo. Ele se mantém. Tanto é que se a gente fosse capaz agora de entrar numa máquina do tempo e a gente parar dentro de uma cápsula e a gente começar a viajar no tempo parado, só o que está em volta está passando. 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, tudo vai deteriorar. Sabe o que vai cair no chão e vai permanecer? Todas as alianças em ouro que estão no dedo das pessoas aqui. Toda joia em ouro vai permanecer. Daqui a 500 anos, nada disso aqui existe. O plástico, a madeira, tudo. Daqui a 1000 anos, daqui a 3000 anos, o aço, o metal, tudo vai desaparecer. O ouro permanece. Todo o ouro que existe hoje sempre vai existir. Uma bomba atômica não desfaz um ouro, purifica ele. A palavra de Deus diz que a nossa fé é mais preciosa do que ouro. Tudo que nasce da fé permanece, meu irmão. Você sabe por que a gente tem medo de perder filho? Sabe por que a gente tem medo de perder casamento? Sabe por que a gente tem medo de perder certas coisas na vida? Porque a gente não tem certeza se veio da nossa fé, veio da nossa capacidade de realizar as coisas. Me responda. Se Isaac e Abraão, Isaac e Ismael, fossem os dois juntos para o mundo, para Margaça, para Esbórnia, para Bagaceira, você entendeu? Bebê, mundão mesmo. Quem desses dois Abraão ia ter medo de ir para o inferno? Isaac ou Ismael? Quem desses dois filhos Abraão ia falar, meu Deus, vai morrer, está perdido. Quem que você acha? Ismael. Porque nasceu da carne dele, da capacidade dele.
Isaac é da fé, tanto é que quando Isaac estava sendo sacrificado, ele sabia que ele poderia sacrificar, que Deus era capaz de ressuscitá-lo no meio das cinzas. Meu irmão, tudo que nasce da nossa fé, a gente sabe que vai permanecer. Sabe por que você tem dúvida do seu casamento, dos seus filhos, da sua profissão? Que isso nasceu de sua fé. Você tem dúvida? Escute, amado. Deus, vou repetir, Deus valoriza sua capacidade, Deus reconhece, Deus aceita seus esforços, mas não é sobre isso que é a maturidade da fé. Não é o que a gente faz de certo. Não são nossos acertos diante de Deus. É bom que a gente acerte diante de Deus, amém. Mas não são dos nossos acertos. São as promessas dEle. Queria tanto ouvir um glória a Deus. É aquilo que Deus prometeu para Abraão. A fé de Abraão nasceu a partir das promessas de Deus. É uma fé mais preciosa que ouro. Hebreus 8:6 fala: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles. Que deles? Está falando dos pais da fé, lá dos pais da fé, eles lá, o Abraão, o Isaac, o Jacó, todos os pais da fé. Lembra lá dos pais da fé? Pois é, o escritor está falando que isso é superior. Assim como também a aliança do qual ele é, que Jesus é mediador, é superior à antiga aliança. Sendo que? Baseado em quê? Superiores promessas. Por que que as promessas da nova aliança em Cristo Jesus são superiores? Eu só vou entender isso se eu entender o que o escritor aos Hebreus testemunhou a respeito de Abraão. Então vamos voltar no texto. Quando Deus fez a promessa para Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por quem? Por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu vou te abençoar e farei seus descendentes numerosos. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, quando pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmes, encorajados, nós que refugiamos nele para tomar posse. A gente passou a vida toda ouvindo do R.R. Soares que nós devíamos o quê? Tomar posse aqui, ó. Tomar posse. Está certo, tem que tomar posse, meu irmão. Da esperança nos proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, na qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus nos precede, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Escute. Por que Abraão é o pai da fé? Porque quando Deus faz uma promessa para Abraão, Deus não faz apenas uma promessa. Deus faz um juramento. Eu juro que eu vou cumprir. O que Deus prometeu para mim não foi só uma promessa, Ele jurou. A promessa de Deus vem junto com o juramento. Isso muda tudo, gente. Deus confirmou sua promessa com juramento. Escute, meus irmãos. Tudo que diz respeito à minha vida e à sua vida, tudo que Deus
diz respeito à sua família, Fábio, aos seus filhos, à sua esposa, tudo que diz respeito à minha esposa Osana, os meus filhos, a minha filha, as minhas 2 filhas, o meu filho, a minha casa. As verdadeiras promessas de Deus. E amado, eu não estou aqui falando dos nossos desejos naturais, das nossas oportunidades financeiras, das circunstâncias favoráveis, das nossas expectativas humanas e passageiras. Não é sobre isso que eu estou falando de promessa, gente. Não é sobre isso. Não é sobre os nossos desejos naturais, e não está errado ter esse desejo, não é sobre isso. Eu estou falando aqui das promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Aquilo que jamais pode ser mudado, aquilo que é projeto de Deus, aquilo que é projeto de Deus antes da fundação do mundo, para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Amado, no que diz respeito à nossa vida, Deus não fez apenas uma promessa. Promessas dependem de ambas as partes. Deixa eu dar uma explicação para você. Filho, se você passar de ano, você vai para Beto Carreiro. Se ele não passar de ano, você fez uma promessa? Hã? Mas essa promessa, o que acontece? Toda promessa depende do quê? Quando se trata das promessas superiores em Cristo Jesus, Deus não depende de você. Deus fez um juramento. Eu vou salvar a sua vida e a sua casa, seus filhos. Escute. No que diz respeito à salvação da sua vida, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, Deus fez uma promessa. E sabe o que Ele fez? A semelhança das promessas que Ele jurou que ia cumprir na vida de Abraão, Deus em Cristo Jesus jurou com superiores promessas, que nós somos dele, que a minha casa é dele, que a minha família é dele, e que a minha casa seria uma bênção para todas as famílias da terra. Amado, eu não tenho dúvida que os meus filhos, amado, se eu ver o meu filho João Pedro, a minha filha Sara, no mundo, eu chego para eles e falo, a dúvida está em você, não está em mim. Gente, eu não tenho dúvida dos meus filhos, eu não tenho dúvida da minha casa, eu não tenho dúvida do meu casamento. O Abraão disse que ele poderia ver o filho dele morto, que ele sabia que Deus iria o quê? Por quê? Porque era promessa de Deus com juramento. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, Agar. Mas o filho da livre, Sara, nasceu mediante? Isso é usado aqui como ilustração. Essas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma que gera filhos para a escravidão, outra que gera filhos livres. Aí escreveu errado aí. Verso 28, o que está dizendo no verso 28? Vocês, irmãos, são filhos, como? Vocês quem? Vocês quem? Nós. Isso aqui não é só uma promessa, gente. Isso aqui é um juramento. E o que isso significa? Significa que haverá momentos na nossa vida que aparentemente está tudo perdido. O Abraão olhou para aquela situação daquele filho lá e falou, está perdido, acabou. Deus matou. Deus mandou matar. Nada fará sentido. Momentos que nós acreditamos que até aquilo que Deus deu parece que vai morrer. Tudo se perdeu. Tudo virou os pés pela cabeça, está tudo perdido.
É nesse momento que eu e você precisamos crer que Deus jurou por Ele mesmo que a nossa vida, que a vida dos nossos filhos, que o nosso casamento, que a nossa casa estão debaixo das mesmas promessas. Temos essa experiência, essa esperança como o quê? Âncora, firme, segura. Amado, um navio, quando ele está sendo jogado de um lado para o outro, qual é a primeira coisa que o capitão, que o comandante manda fazer? Joga a âncora. Porque a âncora vai firmar o navio para ele não ficar à deriva. Amado, quantas as vezes nos nossos problemas a gente deixa a nossa alma à deriva? E por que a nossa alma está à deriva? Porque ela não está lembrando das promessas de Deus. As promessas de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Hebreus 11:17 diz, pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho. Meu Deus do céu. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Sabe qual é o seu problema? Você não considera fiel aquele que prometeu para você que a sua casa vai ser salva. Que você é um filho de Deus. Que você é uma filha de Deus. E eu quero que você saia daqui nessa igreja fincado nas promessas de Deus. No compromisso que Deus tem com a sua casa. Verso 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. E aquele que havia recebido as promessas, no caso Abraão, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Verso 19, Abraão levou em conta que Deus iria ressuscitado dos mortos. Mas Hebreus 11 ali mostra, né, os heróis da fé, Abel, Enoque, Abraão, Sara, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Davi, Samuel, todos os profetas. E você vai lendo lá, todos os pais da fé, as testemunhas, né, todos os pais da fé que nós temos. Mas você sabe o que está escrito lá no finalzinho de Hebreus 11, depois que ele dá o testemunho de todos eles? Você sabe o que está escrito? Deus vai falando de todos os pais da fé e mostra essa testemunha de fé, de homens de fé, Abraão, Isaque, Abel, todos, Noé, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, todos, Davi, Samuel, todos. Mas você sabe o que está no final de Hebreus 11? Deus planejou algo melhor para nós, gente. Amado, Deus fez um juramento com sua vida. Pare de duvidar das promessas de Deus. Deus fez um juramento à sua família. Deus, amado, fez um juramento superiores aos heróis da fé. De Hebreus 11. Sabe por quê? Porque Deus empenhou uma palavra pessoalmente comigo. Ele deu a própria vida dele pela minha vida. Ele jurou pela própria vida que a minha família vai ser guardada nele. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que refugiamos nele para tomar posse da esperança que nos é proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Nós temos a âncora da alma, amado. A convicção de que Deus jamais mudará a sua disposição em nos abençoar. Deus tem uma disposição em nos abençoar. Essa âncora que nos mantém seguro nas tempestades. Amado, quando nós entendemos isso, amado, a nossa alma fica segura, não fica à deriva.
ela fica firme e segura. Olha só, meu irmão, é muito bom quando a gente acerta na vida, é muito bom quando a gente faz tudo certo, mas olha aqui, nem tudo está perdido quando você fez tudo errado, porque Ele prometeu que Ele iria te salvar. É muito bom fazer tudo certo, amém? Mas nem tudo está perdido quando você fez tudo errado, porque tem uma promessa que Ele fez. São nessas horas que a única coisa que nos salva é saber que Deus jurou em Cristo Jesus que a nossa vida está oculta. Deus é a única garantia que no final tudo vai dar certo. Você crê nisso? Então para de ficar à deriva. Para de confiar naquilo que você consegue realizar e confia nas promessas de Deus para sua família. Fé, amado, não é a garantia que tudo vai dar certo na nossa vida, tá? Não é a âncora da sua empresa. Não é a âncora da sua conta bancária. É a âncora da sua alma. É a âncora da alma. É a âncora da alma. Ele jurou que as nossas incapacidades, que as nossas impotências e até mesmo, infelizmente, as nossas irresponsabilidades, como foi com Abraão, a promessa vai ser superior. É nisso que a gente está firmado. É nisso que a nossa alma ganha força, ganha coragem, firme, para a gente ir até o fim. Então, eu queria fazer uma pergunta para a gente finalizar. Aonde a sua alma está ancorada? Aonde você se sente seguro na vida? Na sua conta bancária? No seu planejamento? Na certeza de que essa Agar vai ter um filho. A Agar, amado, é a certeza que a gente consegue fazer. É nisso que a sua alma está ancorada? Ou a certeza que quem conduz a sua casa é Deus? Você já chegou para os seus filhos e falou, vou falar uma coisa para vocês? Esse tempo atrás, na pandemia, Covid, a gente tem aquele pico de ansiedade, né? Acho que vários de nós tivemos. Teve um dia que eu estava com a alma angustiada, eu falei, Deus, eu estou angustiado porque eu estou com medo de morrer, minhas filhas. Sabe o que Deus falou comigo? Não tenha dúvida, você vai morrer. E você sabe qual que é o maior testemunho de que eu posso morrer? A minha esposa e minha cunhada. Minha esposa perdeu o pai dela quando ela tinha 11 anos de idade, a mesma idade da minha filha. E a minha cunhada tinha 8 anos, a mesma idade da minha segunda filha. São duas mulheres de Deus, porque Deus foi o pai delas. Minhas filhas precisam do meu testemunho. E talvez seja a melhor hora de eu morrer, porque eu sou um maravilhoso pai. Talvez está mais certo eu estragar. Irmão, vou falar uma coisa para você. Chega na sua casa e fala, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se eu morrer, nada muda. Porque quem sustenta vocês aqui são as promessas de Deus. Então para de gerar ansiedade na sua casa, meu irmão. Para de levantar de manhã cedo, acreditando que se você não levantar de manhã cedo e esragaçar as mangas e trabalhar, todo mundo vai morrer de fome. Quem sustenta a sua casa é Deus. E é bom que você trabalhe, mas se você morrer não vai fazer diferença, porque tem compromisso com a sua casa. Tem ou não tem? Alguém tem dúvida aqui que Deus não tem compromisso com a sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem compromisso com a minha casa. Não é o seu dinheiro que a sua alma está ancorada, tá? A âncora do seu dinheiro, a âncora dos seus acertos, não, amado. E eu e você precisamos entender que o nosso casamento está ancorado em Deus. De modo, então, olha só, meu irmão, você não precisa de uma mulher perfeita. Você não precisa de um homem perfeito. Você não precisa de um casamento perfeito. Não precisa.
A gente só precisa saber que a nossa alma tem que estar ancorada nele. E ele vai conduzir. Se Jesus deu conta da cruz, ele vai dar conta da nossa esposa, dos maridos, do nosso casamento. Tudo. Amém. Fala, se Jesus deu conta da cruz, ele vai dar conta dos meus filhos. Pronto. Amém. A meus pés. Fala, meus pés não estão sobre gelatina. Completa. Amém. Sua alma está ancorada no juramento que Deus fez sobre a sua casa. Então eu não sei quem tinha que ouvir isso. Então saia daqui hoje sem ansiedade de que Deus tem um compromisso com a sua família. Mais do que você, milhões de vezes mais do que você. Uma alma que finalmente entendeu que Deus tem um compromisso com a sua casa. Você podia repetir isso? Deus tem um compromisso pessoal com a minha família. Levante o seu lugar, eu quero orar com você e por você. Eu queria chamar você à frente. Eu queria chamar você à frente. Eu queria que você viesse aqui à frente hoje. Você entrou por essa igreja hoje, por esse salão, com a alma agitada, querendo salvar sua casa, querendo salvar seu marido, querendo salvar seus filhos. Mas hoje você entendeu que é Ele, amado. Ele é a âncora da sua alma. Amém. Amém. Descansa nele. Descansa nele. Deus tem um compromisso com a sua família. Deus tem um compromisso com a sua casa. Deus tem um compromisso com os seus filhos. E nada muda isso. Eu quero que você venha aqui com o coração quebrantado diante de Deus. Deus, o Senhor tem um compromisso com a minha casa. Você vive a andar por fé, amado. Andar por fé. Faça a sua oração e agora, amado. Fala, Deus, eu sei que o Senhor tem um compromisso com a minha casa. Eu sei que o Senhor prometeu promessas. Eu estou firmado sobre promessas superiores, porque o Senhor jurou. O Senhor jurou que levaria a bom termo tudo que o Senhor pensou a respeito da minha casa. Deus levará a bom termo tudo que Ele pensou a respeito de sua vida. E se você morrer, meu irmão, muda nada. Se amanhã você partir, não muda nada, porque quem tem compromisso, mais do que você, é Deus, amado, com a sua casa, com a sua família. Coloca a mão no seu coração e repita comigo. Meu amado Deus, finca na minha alma a âncora da esperança e não me deixe ficar à deriva. Eu quero firmar a minha alma nas tuas promessas, porque o Senhor jurou que levaria a bom termo tudo que o Senhor pensou a respeito da minha casa. Em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Canta essa canção aí, amado. Por quem nunca perdeu.
Deus, por todas as promessas que o Senhor fez na nossa vida, pelo juramento que o Senhor fez sobre a nossa casa. Muito obrigado. Meus irmãos, viva pelas promessas e pelo juramento que Deus fez sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Fala, reverendo. Amém? Ele não falou, mas eu queria que você passasse lá. Ainda tem alguns livros lá. Leve-um para casa. Abençoe esse ministério e principalmente abençoe a sua vida. Porque a gente tem todos esses livros, temos lido, temos crescido a respeito disso. Tem preciosidades aqui que Deus deu a esse homem e colocou no livro. Você pode levar essas mensagens, pode levar tudo isso para sua casa. E depois que você lê, abençoe alguém, entregue para alguém. Outra coisa, a mensagem do primeiro culto já está no YouTube, tá bom? Então se você não veio no primeiro culto, ele pregou uma outra mensagem, assim como aquele que não veio, né? Aliás, que veio no primeiro culto, pode estar vendo essa mensagem também. Nós tivemos duas preciosidades essa noite, amém? Eu queria orar por você, mais uma oração. Você veio aqui essa noite, talvez o Senhor falou o seu coração, e a palavra de Deus diz: se com o coração você crer e com a boca confessar, você será salvo. Talvez haja alguém aqui nessa noite que o Senhor tocou no seu coração e está te chamando para um compromisso maior. Você ficou na superfície, talvez você andou nessa superfície e o Senhor está dizendo: olha, está na hora de você mergulhar mais fundo, entregar a sua vida a Jesus. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer mudar a sua história, te dar um novo começo. Isso é a fé. A fé que está gerando no seu coração, que muda a sua história. A fé no Senhor Jesus Cristo é quando Ele entra na sua história, que tudo começa a mudar. A vida desse homem foi mudada, do Eurípides, a família, tudo que você está vendo aqui, a partir do momento em que ele entregou a sua vida a Jesus. E Deus fez dele um homem, e assim como fez com a vida de muitas pessoas aqui. E você que está aqui nessa noite, talvez você um dia também já pertenceu, mas você se afastou, e hoje o Senhor está dizendo: volta para a casa do Pai, tem um novo começo, uma nova história. Alguém nessa noite quer fazer isso, dar esse passo, dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levante sua mão bem alto. Tem alguém? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar para que Deus possa ter esse novo começo, essa nova história para a sua vida. Temos alguém? Amém? Amém. Deus te abençoe atrás, Deus abençoe vocês. Mais alguém nessa noite? Levante a sua mão. Mais alguém? Levante bem alto aí, você que está aí atrás. Olha lá, aqueles dois jovens lá atrás. Amém. Vem aqui na frente. Vocês estão entregando a sua vida a Jesus? Não, já tomaram essa decisão? Amém. Glória a Deus. Existe mais alguém aqui? Alguém nessa noite? Nós vamos orar. Queridos, esse fim de semana foi um fim de semana extraordinário, onde Deus tocou na nossa vida e falou tão profundamente aos nossos corações, foi? E eu louvo a Deus. Obrigado, Eurípides, mais uma vez estar com a gente. Nós vamos, se Deus quiser, temos em setembro, ele eu acho que vai estar aqui na Nova Vida, né? Algumas igrejas. Você conhece alguém que precisava ouvir aquele seminário, né? Você tem a oportunidade de indicar. Quem sabe ano que vem teremos de novo aqui o Eurípides, né? Daqui a pouco ele vai abrir a agenda e a gente vai conversar novamente. Amém? Você que foi abençoado, põe a mão no seu coração, agradece a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, por tudo que o Senhor falou, Pai, por tudo que o Senhor ministrou a nós esse fim de semana, pela cura, pela transformação, pelo novo entendimento, Senhor. Nós cremos que houve ruptura, Senhor, de processos que estavam caminhando. Deus, em nome de Jesus, e novos processos o Senhor colocou em nossa história. Nós te louvamos, Senhor, pela nossa vida, em nome de Jesus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez nesse tempo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vai fazer o sorteio aí? Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida de toda a igreja, hoje e sempre. Amém.